Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Jailson Lourenço. Na aula de hoje vamos ver esse tema aqui, ó, grandezas. Então fique até o final, assista, que nessa aula a gente vai ver o que é grandeza, tá? E ver as grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? E vamos ver uma situação extra que envolve grandezas, tá? Então, fique até o final que você vai aprender muito mais sobre esse assunto. E aí, pessoal, vamos lá. No primeiro momento, a gente vai, então, ver o que é uma grandeza. Então, imagina, quando você vê essa palavra, grandeza, será que é algo muito grande, extremamente grande? O que você pensa? Então, acompanhe aqui a definição. Veja, grandeza é tudo aquilo que podemos medir, pesar, contar, sentir e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que pode ser mensurado, então, é uma grandeza, ok? Trago aqui alguns exemplos. Então, ó, o tempo. O tempo é uma grandeza. A gente pode estar medindo em horas, minutos, segundos, dias, etc. e assim por diante, ok? Semanas, bimestre, certo? É a velocidade. Então, você já deve ter ouvido a expressão, né, velocidade média, né? Que representa o quê? É exatamente uma distância percorrida, né, num certo intervalo de tempo. Então, as unidades medidas de velocidade são essas as principais, tá? Quilômetros por hora, tá? Metros por segundo, entre outras. É a temperatura. Então, veja, a temperatura pode ser, então, medida, né, nas seguintes unidades aqui, ó, em graus Celsius, tá? Graus Fahrenheit, Kelvin, entre outras, né? É claro, para cada país, né, tem uma certa unidade. A distância. Então, a distância, né, como você deve lembrar, a gente pode medir em quilômetros, tá? Metro, centímetro, milímetro, né, decímetro, entre outras. As grandezas podem ser proporcionais ou não proporcionais. Bom, vamos relembrar o que é uma proporcionalidade, ou seja, o quando que é uma proporção, né? Então, a proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Você deve lembrar de séries anteriores que, quando a gente escreve uma fração, né, a gente também pode estar chamando de razão, certo? Então, aqui, ó, quando eu escrevo a igualdade entre duas razões, significa que é uma proporção. E a gente percebe que o valor indicado, né, pelas razões é o mesmo, certo? Com isso, podemos dizer que os números, né, estão aqui, ó, nesta proporção, né, nesta sequência aqui, ó, 1, 2, 3 e 6, tá? Nessa ordem, ok? São números proporcionais. É claro que nem sempre, né, uma sequência de números, né, serão proporcionais. A gente tem que fazer uma verificação. Exatamente o que a gente vai perceber aqui nesse exemplo. Então, exemplo 3. O perímetro de um quadrado, cujo lado mede 12 centímetros, é igual a 48 centímetros. Qual será a medida do perímetro se dobrarmos a medida do lado desse quadrado? Então, veja, pessoal, o primeiro passo, a gente monta aqui uma tabela, tá? Especifica aqui quais são as grandezas, né, que está sendo mencionado no problema. Então, aqui está sendo falado a respeito do comprimento do lado, certo? E o comprimento do perímetro. Então, a gente só separou aqui porque são duas medidas, certo? São coisas diferentes. Ou seja, os valores correspondem a coisas diferentes, certo? Comprimento do lado e o valor do perímetro. Então, agora a gente distribui os valores, tá? Então, aqui, ó, 12 centímetros, né? Esse é o lado do quadrado inicial. Vai ter um perímetro de 48. Se aumentar, né, o comprimento do lado, ou seja, agora 24, o que é que vai acontecer com a medida do perímetro? Então, o que é que a gente percebe, né, nessa tabela? A gente percebe, ó, que do 12 foi para o 24, significa que dobrou, certo? E aqui, será que o perímetro também irá dobrar? Então, vamos verificar.
Então, veja, a gente monta esta igualdade aqui, ó. Então, 12 sobre 24 igual a 48 sobre x, tá? E o que acontece, pessoal? Se, né, essa igualdade aqui forma uma proporção, vai acontecer o seguinte, ó. O produto dos extremos, ou seja, 12 vezes o x, vai ser igual ao produto dos meios, ou seja, 24 vezes o 48. A gente escreve aqui, ó, 12x igual a 24 vezes 48. Multiplicando 24 vezes 48, resulta em 1.152. Então, perceba, nessa equação, aqui está escrito 12x igual a 1.152. Para descobrir o valor do x, você deve lembrar que o número que está multiplicando a letra x, ele passa dividindo o número que está no segundo membro da equação. Então, veja, dividindo 1.152 por 12 resulta em 96, certo? Então, ó, a gente monta esta igualdade, né? E a gente percebe claramente que o número 24 é o dobro do número 12 e o 96 é o dobro do número 48, certo? Então, portanto, ó, esses números aqui, eles formam, sim, uma proporção. E a gente percebe mais, pessoal, que a razão aqui, ó, é exatamente o quê? Ó? Os números dobraram, certo? Bom, grandezas diretamente proporcionais. Então, quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Veja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando as alterações ocorridas em ambas são do mesmo tipo, ou seja, ambas aumentam ou ambas diminuem seus respectivos valores ou medidas. Exemplo 4. Paulo percorreu 1.200 metros andando 30 minutos por dia. Mantendo o mesmo ritmo da caminhada, qual será a distância percorrida se ele andar 1h30? Então, veja, montando aqui a tabela, tá? Distribuindo os valores, né? Lembrando que a distância está em metro e o tempo em minuto. E quando, pessoal, a gente vai distribuir os valores, né? Ó, perceba que para cada coluna é específico a uma determinada grandeza. Então, você tem que distribuir os valores nessa ordem, tá? O que se refere à distância, então, nesta coluna. O que se refere ao tempo, nesta coluna. E o que é que a gente percebe aqui, né, olhando para esses valores? Então, a gente percebe que o tempo aqui, ó, aumentou, certo? E a distância, será que vai aumentar? Então, pessoal, a gente, né, vê aqui que ele vai andar mais tempo, certo? Vai andar 90 minutos, né, que corresponde a 1h30. Então, a gente coloca uma setinha, tá? Aqui, essa seta, ela pode ser, né, para cima ou para baixo, tá? Tanto faz. E a gente vai comparar com essa segunda grandeza, para ver se essa alteração aqui vai manter, ou seja, será que vai aumentar ou vai diminuir? Então, a gente faz a comparação. Ora, se ele andando 30 minutos percorreu essa distância de 1.200, andando agora 90 minutos, será que ele vai alcançar uma distância maior ou menor? Então, você, né, deve estar aí, né, pensando que vai ser exatamente maior, certo? Ele vai andar mais tempo e vai manter o mesmo ritmo, a mesma velocidade. Então, ele vai alcançar uma distância maior. Então, pessoal, aqui nessa razão distância, a gente coloca uma setinha, tá? Também no mesmo sentido que a seta inicial. Isso indica que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ok? Porque a gente percebe que ambas vão aumentar. Então, montando a equação, ó, fica 1.200 dividido para x, tá? Igual a 30 dividido por 90. Fazendo a multiplicação, ó, cruzado, tá? Então, vai ficar 30x é igual a 90 vezes o 1.200. Multiplicando o 90 vezes 1.200, resulta em 108.000. Então, novamente aqui, ó, uma equação, a gente quer descobrir o valor do x. Então,
fazendo a divisão, ó. 108.000 dividido para 30 resulta em 3.600. Então, essa vai ser a distância que essa pessoa, né, o Paulo, pode, né, alcançar, mantendo aqui, né, esse tempo de caminhada. Bom, exemplo 5. Uma torneira aberta despeja 500 litros de água em 20 minutos. Quantos litros de água serão despejados em 10 minutos? Então, montando aqui a tabela, ó, distribuindo os valores, tá? A gente faz a seguinte verificação, ó. O tempo aqui ele diminuiu, certo? Reduziu exatamente a metade. Então, o que vai acontecer com a capacidade? Será que vai reduzir ou vai aumentar? Então, novamente aqui, a gente coloca uma seta, tá? Aqui, né, apontando para baixo, e a gente compara. Ora, a torneira, né, aberta durante 20 minutos, então despejou 500 litros de água. Se ela ficar aberta agora por 10 minutos, será que vai despejar uma quantidade maior que 500 ou menor que 500? Então, é claro, mantendo as mesmas condições, né? Então, você sabe que vai ser uma capacidade menor, certo? Então, perceba, ó, reduziu o tempo, né? Também vai reduzir, né, a quantidade de água que será despejada. Então, aqui, ó, são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente monta a igualdade aqui, ó, das razões, faz o mesmo processo, tá, que o anterior, e a gente descobre, então, que vai ser exatamente o quê, ó? 250 litros de água, né? Então, é claro, pessoal, ó, como o tempo aqui, ó, reduziu a metade, então lá o consumo, né, a capacidade, também vai ser, né, diminuído a metade. Grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando as alterações ocorridas são opostas, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Exemplo 6. Um automóvel fez um percurso em 2 horas, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora. Na volta, foi necessário manter uma velocidade de 40 km por hora. Qual foi a duração da viagem na volta? Então, veja, aqui, ó, montando a tabela, tá? Distribuindo os valores, né? A gente percebe, ó, que a velocidade diminuiu, certo? Então, o tempo. Aí a gente coloca uma setinha aqui, tá? Para cima. O que vai acontecer aqui com o tempo, pessoal? Será que vai aumentar ou vai diminuir? Então, a gente faz a seguinte comparação, ó. Se, né, mantendo a velocidade de 80 km por hora, ele fez o percurso em 2 horas e, por alguma razão, teve que diminuir a velocidade. Então, o tempo da viagem vai ser maior que o tempo anterior ou vai ser menor? Então, veja, se ele vai andar agora, né, devagar, então vai demorar mais, certo? Para fazer o percurso. Então, veja, as setas ficam opostas, certo? Isso indica que as duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Então, quando, pessoal, a situação envolver grandezas inversamente proporcionais, a gente monta a seguinte equação. Percebam, você vai multiplicar na horizontal, da seguinte forma, vai ficar x vezes o 40, ó, como está escrito aqui, ó, x vezes o 40 igual a 2 vezes o 80, certo? E aí resolve, né, a multiplicação. 2 vezes o 80, você sabe que é 160. O 40 vezes o x resulta em 40x, certo? Agora aqui, ó, fazendo a divisão, 160 dividido para 40 é igual a 4, beleza? Então, aqui a duração da viagem na volta vai ser exatamente de 4 horas. Então, aqui, ó, o que é que você percebe, pessoal? De 80 para 40 significa que diminuiu a metade, né? E aqui, ó, dobrou. Então, veja, são coisas opostas, ó. Reduziu a metade e aqui dobrou.
Uma outra maneira de você resolver esse mesmo problema é o seguinte: como você viu que as setas aqui são opostas, né? As grandezas são inversamente proporcionais. Então, se você quiser montar uma igualdade de razões, né? Você tem que inverter uma das razões. Ou seja, ou você inverte esta aqui, ó, coloca x em cima e o 2 embaixo, né, para ficar x sobre 2, ou esta aqui. Então, como você pode ver, né, nessa outra, né, forma de resolução, eu inverti, né, mantive aqui a razão, né, do tempo, ó, 2 sobre x, e inverti a segunda, ó, ficou 40 sobre 80. E fazendo o mesmo processo, ó, multiplicando assim, né, cruzado, certo? Vamos obter o mesmo valor. Um outro exemplo. Um pacote com ração para cães é suficiente para 45 dias se for consumido diariamente 200 gramas, certo? Por quantos dias esse pacote será suficiente servindo uma porção diária de 250 gramas de ração? Então, aqui, ó, distribuindo, né, os valores, montando a tabela, tá? A gente já percebe aqui o que, ó? A quantidade de ração consumida diariamente aumentou. Então, a quantidade de dias, consequentemente, vai diminuir, certo? Ou seja, aquele pacote de ração não vai mais ser suficiente para 45 dias, vai diminuir. Então, as setas são, ó, opostas. Então, a gente monta, tá, a equação, né, fazendo aquela multiplicação, certo? Na horizontal, ou seja, x vezes o 250, ó, igual a 45 vezes o 200. Multiplicando 45 vezes o 200 resulta em 9.000. Aqui, ó, 250x igual a 9.000. Então, isolando a letra x, vai ficar 9.000 dividido por 250, que é um total de 36. Portanto, né, com este aumento aqui, ó, no consumo, né, diário da ração, então o pacote vai ser suficiente somente para 36 dias. Bom, pessoal, uma situação extra envolvendo grandezas é exatamente quando apresenta no problema 3 ou mais grandezas. Então, como resolver, né, esta situação? E além disso, pessoal, pode envolver, né, grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Então, acompanhe o exemplo. Para alimentar, né, as 150 galinhas de certa granja por 14 dias, são necessários 252 kg de ração. Qual é a quantidade de ração necessária para alimentar 96 galinhas, como essas, né, por 25 dias? Então, veja, montando aqui a tabela, tá? Especificando aqui quais são as grandezas, né? Então, aqui galinhas, é claro, né? A quantidade de galinhas, tá? Aqui dias, né? A quantidade de dias e ração. Então, perceba, ó, para alimentar 150 galinhas, né, por 14 dias, foi necessário, né, 252 quilogramas. Para alimentar 96 galinhas por 25 dias, quanto, né, de ração vai ser suficiente? Então, veja, aqui a gente inicia, pessoal, fazendo o seguinte, ó. A gente coloca uma seta primeiro na razão, tá? Na grandeza que tem a letra X, tá? E faz a comparação desta razão com as demais. Ou seja, a gente vai comparar, né, essa grandeza, a ração, com as demais grandezas. Então, primeiro comparando aqui com a quantidade de dias. Então, veja, foi dito que 252 quilogramas é suficiente para 14 dias, certo? Então, veja, a quantidade de dias aumentou, né? Agora vai ser 25. Então, a quantidade de ração vai ser o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, a gente sabe que vai ter que aumentar, certo? Então, a seta fica no mesmo sentido. Comparando agora com a quantidade de galinhas. Então, a gente pergunta, ora, para alimentar 150 galinhas, foi suficiente 252 kg de ração. Para alimentar 96, vai precisar de mais ração ou menos ração? Então, você sabe que vai ser exatamente o quê?
menos ração. Portanto, ó, a seta fica no mesmo sentido. Ou seja, diminuiu a quantidade de galinhas, vai diminuir a quantidade de ração. Certo? E agora aqui, ó, montando a equação, aí a gente monta da seguinte forma. A razão, tá, que tem a letra x, ela fica separada, ó, como vocês podem ver aqui, ó, 252 sobre x igual, aí aqui a gente escreve, ó, a multiplicação das outras razões. Aí só um detalhe, ó, aqui as grandezas, né, são diretamente proporcionais. Se por acaso aqui tivesse alguma seta, né, com sentido contrário das demais, então a gente vai ter que inverter a razão, certo? E escrever aqui, ó, de maneira invertida, certo? Bom, aqui então a gente vai multiplicar o 14 vezes o 150, que resulta em 2.100, certo? E o 25 vezes 96, que resulta em 2.400. Agora aqui, ó, a gente já tem uma igualdade, tá? De duas razões, como nos exemplos anteriores, de grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui você vai multiplicar cruzado, ou seja, vai ficar 2.100 vezes o x, tá? E multiplicando o 252 por 2.400, resulta nesse número aqui, ó, 604.800. Agora, fazendo a divisão, ó, então vai ficar 604.800 dividido por 2.100, e dá um total de 288. Portanto, ó, vai ser necessário essa quantia de ração, né? 288 quilogramas, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje era isso. Espero que tenham entendido. Até a próxima.